que nunca seja, já que a voz pode remeter ao que não há. Grito meu, quem na vida rápida veleja saberá que o tempo é nunca se fechar. Água, mãe, vós que aprimorais o meu desmanche, pra que eu sempre possa vos representar. Grito meu, o mistério é gota flutuante, ser menor é cantar o que o mistério dá. Coco, azenzas, aê, mamacalunga, Coco, azenzas, aê, mamacalunga. Down by the river, down by the river, down by the river, I'll be there. Down by the river, down by the river, down by the river, meet me there. Down by the river, down by the river, down by the river, we'll be there. Down by the river, down by the river, down by the river, love will share. The sun is going down. Love is arising. My heart calls out softly and low. Down by the river, let's be together. I'll be there. Warm is the water. I will embrace you. Our love will flow to each other. Down by the river, let's be together. Love will share. Down by the river, down by the river, down by the river, I'll be there. Down by the river, down by the river, down by the river, where will you hurry there? Down by the river, down by the river, down by the river, love will share. Let's run on the current of time. Play loving sweet games. I know that this could be something special. The moment you came into our head, don't let the rest for more than we have. We are blessed with so much love. You are the star that shines brightly through. I'm lost and lost in your touch.
de mim. Quero você ou nada. Clamo a sorte dada. Passa a vida, passa o ar, mas eu quero encontrar. Passa a vida ferida, passa o ar, mas eu quero encontrar. Os velhos amigos, dias fingidos, clarão do luar. As caras fingidas que beijam na face, tentando enganar. Os velhos amigos, os dias fingidos, clarão do luar. As caras fingidas que beijam na face, tentando enganar. Passa a vida, passa o ar, mas eu quero encontrar. Passa a vida ferida, passa o ar, mas eu quero encontrar. Passa a vida.
Saidiya Hartman é uma escritora, pesquisadora e professora estadunidense cujos principais campos de estudo vão da literatura afro-americana e estadunidense à história cultural, escravidão, direito e literatura e estudos da performance. Hartman se dedica especialmente a histórias individuais no processo de escrever sobre grandes tópicos da história e cultura coletivas, como raça, identidade queer, escravidão e mais. Ela é autora de livros aclamados pela crítica que ainda não foram traduzidos para o português. Dentre suas obras e honras, Hartman foi bolsista da Fundação Guggenheim e ganhou o Prêmio Nacional de Crítica do Círculo do Livro. Por meio de seu trabalho, ela explora as limitações dos nossos arquivos históricos atuais e tenta escavar as complexidades da vida negra na América. Ela descreve seu próprio trabalho como escrever sobre aquelas que são desconhecidas, destituídas e consideradas descartáveis. Hartman atualmente leciona no Departamento de Inglês e Literatura Comparada da Universidade de Colômbia e está trabalhando em um novo projeto envolvendo ideias sobre fotografia e ética. E eu quero dizer que eu não sou a Saidiya Hartman, eu sou o tradutor. E aqui começa a nossa cena, Anastácia como Vênus, uma cena de tradução. The most, at least for the next 4 minutes. As you know, the Animals had a hit with this tune. Baby, you understand me now. If sometimes you see that I'm mad, no one can always be an angel. When everything goes wrong, you see some bad. I'm just a soul whose intentions are good. Oh Lord, please don't let me be misunderstood. Don't let me be misunderstood. Don't let me be misunderstood. 'Cause if I misunderstood, all my life would have been in vain. And Lord knows I don't want to come here again. So don't let me be misunderstood. Give me a clear mind. Give me the words to say what I mean. No, no, no.
E quando eu traduzi esse artigo, o que eu pensava de fato era: Yuri, por que você está fazendo isso? Por que você está traduzindo esse artigo? E eu acho que o que me levou a traduzir, pelo menos nesse tempo, foi essa ideia de poder me colocar nas palavras de outra pessoa, assim, e me ausentar das minhas próprias palavras. Mas depois que eu entrei na tradução, o que aconteceu foi que a Anastácia falava no meu ouvido de novo e de novo: Yuri, talvez a Vênus seja eu. Yuri, a história da Vênus, ou a não história da Vênus, é muito parecida com a minha não história. Yuri, você precisa fazer uma cena onde você, de alguma forma, me relacione com a Anastácia. Enfim, ela me importunou no bom sentido. E aqui estamos nós. Alguém tem alguma pergunta? Jade, tem alguma pergunta? Eu estava perguntando, gente, né? Agora, a conexão, ela às vezes vem, ela às vezes falha, né? Tudo que existe falha. Mas eu estava perguntando, por falar em falha, na verdade, eu estava pensando nos arquivos e na ausência dos arquivos que a gente tem através do tempo. A maneira como se arquiva determina muito a imagem que se constrói para aquela figura que está sendo arquivada, para aquela circunstância que está sendo arquivada. Se eu penso, por exemplo, nos arquivos que você tem sobre Chica Maricon e outras travestis, que foram registradas a princípio como homem, né? Eu penso como o arquivo é fruto desse registro da história e como os métodos de arquivamento de cada era acabam interferindo na construção da imagem. Porque como que a gente cria uma imagem sobre essa mistério que eu estava falando para contar sem revelar essa imagem e respeitando essa figura que talvez seja incapturável, né? E aí, quando eu penso no mistério, eu penso no mistério do mito. E eu me pergunto, e pergunto a todo mundo aí, se o mistério do mito é o próprio mito em si. Eu acho que sim. Quando a Saidiya Hartman fala sobre esse esforço para reconstruir um passado, é porque ela está fazendo uma tentativa de descrever as próprias vivências e violências sofridas e autorizadas contra nós no presente, né? Nesse momento, no agora. Então, a força do mito, a força da narrativa para ela é o que é central nesse esforço de criar uma relação entre o presente, o passado e o futuro, para explicar para a gente o que é, né? Ela tem uma imagem muito bonita, que é congelar esse presente para narrar o passado a fim de fazer com que a gente perceba o que a gente vive agora, né? Então, eu acho que esse é o mistério do mito, essa é a força do mito. Como ele é usado como retratinho do agora, né? Ele nasce do passado, mas ele é um retrato do agora, ele é uma nota de rodapé para a gente agora. Isso aqui aconteceu ali, e a Saidiya fala, isso é o que acontece com a gente. Esses arquivos que vão sendo mortos somos nós também. E uma coisa que eu acho que vale ressaltar sobre o texto é o fato da Saidiya, dentro dessa impossibilidade de recontar a história, revirar esses vestígios do arquivo, né? Porque não é como se essas figuras estivessem no arquivo. Essas figuras estão como vestígio dentro do arquivo, como como uma microsubstância, como um pedaço de algo, como um fragmento de uma palavra, assim. E tem várias partes no texto que ela traz sobre essa impossibilidade de, mesmo dentro da ficção, conseguir narrar essas histórias. Porque, na verdade, essas pessoas não foram ouvidas, ninguém tem registro delas, ninguém sabe nem necessariamente qual foi o momento que elas se recusaram a dizer algo, assim. E aí o que me leva a pensar, que é o que a Saidiya fala muito também no texto, sobre como as pessoas não adentraram no arquivo ou não têm a sua história demarcada,
por não pertencerem à humanidade, ou por não terem sido vistas como humanas. O que me leva a pensar que o arquivo é uma coisa que pertence à humanidade. Sabe? Uhum. Eu estava ouvindo uma música da Jupe hoje, aí tem uma frase que o Mulambo fala na música, que é... Como é? Eu anotei aqui. É que toda vez é a mesma coisa. Vocês me matam em carne para me fazer em pedra. É meio sobre isso, sabe? O arquivo, quando ele é formado por eles, ou por essa hegemonia, ele conta a história de quem, ou ele enfatiza, ou ele resguarda a história de quem, sabe? Sim, e, tipo, e quando Jade fala sobre mito, ao mesmo tempo que o mito informa, eu também penso que o que Saidia faz quando ela fala sobre fabulação crítica é não permitir que o mito seja a única informação possível na escrita de uma história, né? Afinal de contas, ela é uma historiadora. E aí, ela vai atrás desse arquivo que ela pensa ser um necrotério, que ela entende como um necrotério, ela encontra esse nome, Vênus, ela acha esse vestígio, e o que me parece que ela faz um zoom no vestígio, a ponto de tentar não mitificar o vestígio, mas tentar entender que no vestígio há território, há deslocamento, há voz, é uma voz decodificada, mas há. E eu acho que a fabulação crítica tem a ver um pouco com isso, né? Eu acho que se deparar com vestígio, às vezes, é se deparar com o vazio, né? Sei lá, eu penso, por exemplo, na lua nova que a gente está tendo hoje. Eu penso no céu da lua nova, né? A lua é nova justamente porque ela precede um céu vazio, né? O poder e a energia dessa lua, elas estão justamente na ausência do contorno e de iluminação. E se deparar com o arquivo é se deparar com esse lugar, às vezes, impossível, né? Como ela mesma retrata, o tempo inteiro ela lida com essa impossibilidade, né? Mas quando ela lê o arquivo, ela entra no necrotério, né? E essa entrada no necrotério é um encontro com os vestígios que conduzem para a invenção de um passado, mas ali a gente se depara com a decomposição da matéria, que é incômoda e sensorialmente estranha, sabe? E a gente corre um risco muito grande de querer evitar esse encontro com essa decomposição, né? E aí, porque essa decomposição é um idioma, às vezes, que é incodificável. Aliás, ele é codificável, porque se eu penso no meu corpo, eu penso que o meu corpo é um corpo vivo porque ele saúda a possibilidade de decompor, né? Essa é uma contradição. Se a tradição me apresenta uma composição de uma imagem através de signos que são inacessíveis, eu vou decompor esses signos e acessar a minha tradução da imagem em si numa composição que é fantasmagórica. A gente sei lá, se compõe com esse atravessamento, essas fendas no tempo, que às vezes eu questiono se eu sou o fantasma que me cria ou se o fantasma que me cria me induz a criar qualquer coisa que seja. Pegando esse gancho da Jade, falando dessa degradação da matéria, da degradação do arquivo, e como ele continua em movimento nesse sentido, a minha pergunta é, o arquivo está vivo ou está morto? Está vivo. Tá, se o arquivo está vivo, ou se algo é vivo, por que arquivar algo vivo? Ela fica pensando às vezes que esse arquivo da humanidade ele foi desenhado por essa morte, sabe, também, e que não sei, assim, eu pensando em outras cosmologias, por exemplo, e como esse arquivo de alguma forma pertence à humanidade, determinadas coisas que hoje estão no arquivo e que pertencem, por exemplo, a populações indígenas, se estivessem no lugar onde eram, estariam vivas e não como arquivo. Acho que talvez venha disso a minha dificuldade de pensar o meu corpo enquanto arquivo, apesar de saber que o meu corpo arquiva.
para mim são meio que coisas diferentes, porque o meu corpo faz o que o arquivo diz que é. Uhum. Mas é meio isso, assim, sabe? Será que eu preciso morrer para entrar num arquivo, ou para virar arquivo, ou para me entender enquanto arquivo? E que arquivo é esse, sabe? Acho que esse é o problema do pensamento branco, de arquivamento e de olhar para a história, de noção de história, né? Porque eles entendem como arquivo só aquilo que está engessado, que está nessa dicotomia, né? Nessa separação. A cultura branca separa tudo. Ela desagrega as partes do nosso corpo para cada um ser estudado por uma medicina diferente. Ele separa cotidiano e religiosidade e ciência. Ele vai se fragmentando tudo, até que nada permaneça inteiro e tudo precise ser arquivado para ser de novo reconhecido, que é uma loucura, né? Se a gente reestruturar a partir das nossas tecnologias ancestrais, não brancas, das nossas tecnologias indígenas, das nossas tecnologias de origem africana, a gente entende também essa dureza que a Saidia fala no texto, que é essa luta entre a necessidade absoluta de falar da Vênus, de recontar essa mulher, de contar dessa morte, de dizer para as pessoas o que aconteceu ali e ser ofuscada completamente nessas tentativas de representá-la. É ofuscada pelo fracasso, desculpa, nessas tentativas, né? A gente não consegue recontar as coisas porque falta um pedaço, mas eu imagino que a gente seja assim um arquivo vivo, porque na cultura que me interessa, na filosofia que me interessa do candomblé, que é também uma cultura reinventada, de narração remontada, né? É uma religião completamente narrativa, onde cada música, onde cada dança, cada comida, cada objeto, cada parte da indumentária da gente tem uma história para contar, narra uma coisa sobre nós e sobre o nosso povo inteiro. Isso é uma tentativa de refazer no fragmento, de reestruturar, de recriar o mito, ouvindo esses fantasmas que a Jade cita, ouvindo essas vozes que vêm do passado se explicar e explicar o nosso presente. Eu acho que é muito dessa tentativa da gente não olhar como um arquivo branco, mas como um arquivo da nossa tradição, das nossas tradições já esquecidas. Pode falar, amigo. Pode falar. Não, é porque quando você fala dessa questão da... Eu penso que o compromisso com a história nem sempre reverbera na compreensão dela, né? Sei lá, a necessidade de compreensão é uma demanda afetiva, sabe? Uhum. Mas a oralidade em si já é afeto. E o que atravessa a história vai para além da compreensão, né? Vai para além dessa captura, né? Eu sinto que o que ela faz durante o texto é tentar curar essa trajetória de lembrança da memória, expurgar um veneno, né? Usar a própria narrativa como um antídoto para uma memória envenenada, né? E aí quando a gente fala, sei lá, quando o Yuri faz a Anastácia Livre, eu estava pensando, eu tenho uma aqui colada numa espiral violeta que eu coloquei na parede, assim, que eu grafitei. Uhum. E aí quando chove, aqui em casa, eu moro numa casa bem antiga, quando chove, enfim, o tempo da estrutura se revela nas goteiras, nas infiltrações, né? E aí, na última chuva que teve, essa parede azul de fundo, onde a Anastácia está colada, ela virou uma espécie de mapa borrado, assim, um céu pincelado por sombras, sabe? E uma pintura disforme. Mas no meio dessa pintura disforme e desse efeito do tempo, dessa parede que se inunda por dentro, a imagem da Anastácia, ela permaneceu livre dos efeitos dessa inundação, sabe? Como se fosse inevitável permanecer viva depois de um afogamento. Então eu acho que o arquivo é vivo e que o arquivo é um mistério, porque o mistério é permanecer viva. Sim, e tem uma coisa sobre narrar que eu lembro que quando eu estava fazendo a tradução do texto, tem uma das frases, acho que a minha frase favorita do texto é narration as a gift itself.
E aí eu fiquei pensando muito na palavra gift, né? Como que eu vou traduzir a palavra gift? E aí eu traduzi como a narração como uma dádiva em si. Porque gift é o dom, mas também é a vocação. Mas me veio realmente a palavra dádiva muito forte, que já era uma palavra que eu usava em protofagia e que, de alguma forma, eu acho que é uma mistura de dom, vocação, mas também uma missão, como se eu tivesse que ser grato a essa voz, ou grato a essa dádiva, sabe? Grato a esse dom. E, enfim, sobre o que Caju falou sobre a oralidade, né? E também eu penso como que a oralidade, de alguma forma, ela consegue fazer a curva no tempo e fazer com que o arquivo e o vestígio no arquivo não seja a única forma da gente chegar a certos fatos, né? Porque é isso, né? Tipo, a branquitude e a ocidentalidade tem no fato o pilar da história. E tudo que não é fato, e tudo que não é humano, vira arquivo ou vira vestígio. E como que a gente continua a narrar oralmente, não só oralmente, nós escrevemos, mas a oralidade como uma forma de escrever, como uma afrografia, como que isso ultrapassa o tempo. E como que isso permanece. E aí eu estou pensando aqui como que a história de Vênus é muito próxima da história de Anastácia. Bem, Saidia fala que ela tropeçou sob o nome de Vênus num arquivo da escravidão. E quando eu penso em Anastácia, eu penso que de alguma forma eu tropecei nessa imagem. Eu estava andando na rua e aí eu estava pensando no monumento à voz, né? Como que eu posso fazer um monumento à voz? E aí veio a imagem de Anastácia, que é uma imagem que está sempre na minha cozinha. Minha mãe é muito devota de Anastácia. E bem, e aí eu fui atrás dessa imagem, né? Fui atrás dessa imagem e fui tentar fabular criticamente essa imagem. Espera aí. Bem, essa imagem é uma imagem pintada por um artista francês chamado Jacques Arago. E é uma imagem comissionada, né? Qualquer imagem que é feita dentro desse período, eu encaro como uma imagem comissionada. Ela é uma comissão da escravidão, ela é uma comissão da branquitude, de alguma forma. E por isso não deve ser lida imparcialmente. Mas, enfim, esse artista ele vem para o Brasil, ele vem para o Rio de Janeiro, em uma missão artística, por volta de 1817, 18, 1820. Ele faz 3 missões em 3 anos. E dentro dessas missões, ele desenha essa primeira imagem que ele chama de punição de escravos. Bem, essa primeira imagem, ele menciona em um dos diários de bordo, em um dos diários de viagem dele, que seria um escravizado não identificado e referido como homem. Então, o primeiro choque que eu tive ao encontrar a história dessa imagem foi entender que a imagem já está totalmente deslocada do nosso tempo. A imagem não é Anastácia e a imagem, quiçá, foi feita de forma a se referir a uma figura feminina. Então, a imagem, de alguma forma, foi feminilizada, né? Ela sofreu uma feminilização. De qualquer forma, a imagem ela é uma imagem andrógena, e independente do que isso significa, ela traz símbolos muito fortes. Então, por exemplo, a gente tem o grilhão.
O grilhão já faz crer que essa é a imagem de um fugitivo ou de uma fugitiva. Porque só quem usava grilhão tentava escapar. A máscara, que talvez seja a parte mais forte da imagem, ela tinha um propósito bastante específico, né? A máscara de Flandres, ela impedia da pessoa escravizada falar, mas ela era uma forma da pessoa escravizada não poder se suicidar. Então era muito comum que naquela época os escravizados comessem terra para se suicidar a fim de fugir dessa condição, né? Que é que o Saidia fala que é a condição da escravidão em si, da não humanidade. Então a máscara, ela impedia deles comerem terra e fazia com que eles permanecessem vivos, no fim das contas. A gente dá um pulo, mais de um século depois, então vamos supor que essa imagem seria de 1820, a gente está aqui em 2020, a imagem ela fica de fato muito famosa na década de 70, mas esse percurso da imagem é muito interessante porque a imagem ela vai agregando várias camadas de significado. Então, primeiramente, a imagem deixa de ser uma imagem de um escravizado ou de um escravizade e passa a ser, claramente, dentro da oralidade, dentro da cultura oral, a imagem de uma mulher negra escravizada. E aí a imagem, ela carrega em si as várias histórias dela. Uma das principais histórias é que Anastácia, que já ganha um nome, e é um nome bastante comum, não era um nome difícil de se ter na época, seria a imagem de... Seria a história de uma princesa africana que ensina no Brasil os cativos a sincretizarem os orixás em santos. Essa primeira imagem está muito ligada à questão da Umbanda, né? E não é à toa que a Anastácia ela é uma entidade muito, muito cultuada dentro da Umbanda no Brasil. Numa outra história, a Anastácia é uma mulher angolana que é trazida para o Brasil, escravizada, e ela é torturada diversas vezes e estuprada diversas vezes, mas nesse combate a essa violência, ela ganha a máscara e o grilhão. Em outra história, ela já é uma pessoa nascida na Bahia, uma mulher nascida na Bahia, filha de um estupro, então por isso que ela tem esses olhos verdes, ou azuis, ou claros. E ela planeja uma revolta de escravizados, e nesse plano ela é pega e é torturada até a morte. Já em outra versão, a Anastácia ela é uma filha de Iemanjá. Então, aqui no Brasil, escravizada também. E Iemanjá fala para ela, minha filha, foge. E a Anastácia, escutando Iemanjá, ela foge, mas ela é pega e punida também. Então, assim, são várias histórias e são várias fabulações. Só que diferente do que Saidia faz com Vênus, eu entendo que essas são fabulações que elas não são exatamente fabulações críticas. Elas são fabulações que atravessam um imaginário coletivo. O nome, a história, a violência, o gênero, tudo isso atravessa uma memória coletiva, uma representação visual, uma imaginação que é cativa e que se constrói coletivamente. Mas depois que eu descobri que a Anastácia, ou que essa imagem, ela foi inicialmente pintada como um homem negro, eu percebi que se antes a imagem de uma Anastácia livre já conseguia abarcar tanta gente, hoje em dia eu consigo falar que eu me vejo
tipo, literalmente na imagem. E eu vejo minha mãe nessa boca, eu vejo minha avó nesse olhar, e eu vejo Jade, Caju e água. Enfim, eu sinto que essa é uma imagem que se torna plural e diversa de maneiras que a gente não tem nem controle. E, enfim, e é uma imagem que atravessou a narrativa da minha vida. Duas meninas morreram a bordo do Recovery. O capitão John Kimber foi indiciado por ter espontaneamente, de maneira perversa e maliciosa, espancado e torturado uma escrava a fim de causar sua morte. O barracão, a cavidade oca do navio negreiro, o leprosário, o bordel, a gaiola, o laboratório do cirurgião, a prisão, o campo de cana, a cozinha, o quarto do senhor, acabam sendo exatamente o mesmo lugar, e em todos eles ela é chamada de Vênus. Quem é Vênus? Pergunta: não foi comprada uma garota do comerciante Jack McCurry que estava no mesmo estado da garota da qual falamos? Resposta: não que eu saiba. Antes, séculos se passariam até que fosse permitida tentar sua língua. A intenção dessa prática não é dar voz ao escravo. Harriet, Fiba, Vênus cantando Ara, com sua própria Joana, voz, Vênus Rachel, cantando com sua Linda. própria voz. Mas Quem é imaginário que não pode ser verificado, um reino de experiência situado entre duas zonas da morte, morte social e corporal. Tropeçamos no arquivo. Esta é uma tradução Pensamos não sobre essas oficial, circunstâncias não exorbitantes profissional que são. e muito cambaleante. As histórias que existem não são sobre elas, mas sobre a violência, excesso, desonestidade e razões que tomaram o controle de suas vidas, as transformaram em mercadorias e cadáveres. O arquivo é, neste caso, uma sentença de morte. Meu relato replica a própria ordem de violência contra a qual ele escreve. Tropeçamos se sobre faz? essas circunstâncias exorbitantes que não mostram uma imagem da vida cotidiana, nenhum caminho para seus pensamentos, nenhum vislumbre da vulnerabilidade de seu rosto ou do que olhar para esse rosto poderia exigir. Como a narrativa pode incorporar a vida em palavras e ao mesmo tempo respeitar o que não podemos saber? E o que se faz nesse meio Não se tempo? pode perguntar quem é Vênus. Não se pode perguntar quem é Vênus, porque seria impossível responder essa pergunta. Quem é Vênus? Vênus cantando com sua própria voz, Vênus cantando com sua própria voz. E o que as histórias oferecem, afinal? Uma maneira de viver no mundo depois de uma catástrofe e devastação? Quem lar é para Vênus? o mutilado e violado? Quem é Para Anastácia? Para nós ou para eles? Não se pode perguntar quem é Anastácia, porque seria impossível responder a essa pergunta. Mas eu quero dizer mais do que isso. Quero fazer mais do que recontar a violência que depositou esses vestígios no arquivo. Uma tumba.
Vênus cantando com sua própria voz, Vênus cantando com sua própria voz. Quero contar uma história sobre duas garotas capazes de recuperar o que permanece dormente. O arquivo é inseparável do jogo de poder que assassinou Vênus e sua companheira de navio e exonerou o capitão. Quais são os tipos de histórias a serem contadas por aqueles e sobre aqueles que vivem um relacionamento tão íntimo com a morte? Romances? É uma história pressuposta na Tragédias? impossibilidade de ouvir o não dito, Nada tão milagroso. traduzir palavras mal interpretadas e remodelar vidas desfiguradas. Jack, Delia, Renty, Drana, Dani. Anarca. Iba, Sara, Maria, Luana, Rachel, Cláudia, Linda, Sally, Regina, Esther, Abigail, Mariana, Beatriz, Criar pontes entre o passado e o presente e dramatizar a produção do nada. Virginia, Salas vazias, silêncio e vidas reduzidas ao desperdício. O inimaginável assume o disfarce da prática cotidiana. Nastácia cantando com sua própria voz, Nastácia cantando com sua própria voz. Quem é Anastácia? A bebida terrível e a música terrível. da A condição vontade de olhar para o caixão aberto. a Duas única meninas. é que os perderemos novamente. Pergunta, não Duas havia uma meninas. garota com o nome de Vênus? O Resposta. investimento libidinal na violência é evidente em todos os lugares, nos documentos, declarações, instituições que decidem nosso conhecimento do passado. Vênus não era aquela garota negra, mas outra que morreu nas mãos do capitão e que foi mencionada brevemente durante o julgamento. O que foi dito e o que pode ser dito sobre Anastácia tem suas prerrogativas no tráfico entre fato, fantasia, desejo e violência. Não consegui narrar. A intenção pudesse- não Não é consegui dar narrar. voz aos escravos. Não consegui narrar. Se eu pudesse imaginar Vênus falando com a sua própria voz, se pudesse Vênus? detalhar Não, as lembranças banidas do livro fiscal, não consegui. Seria possível reafirmar seu nome e contar uma história sobre a matéria retratada e a vida que não excite, mas captura em direção a outro modo de escrever? No final, eu não poderia dizer mais sobre Vênus do que havia dito sobre sua amiga. A menina nunca terá existência fora do domicílio precário de palavras. não tenho certeza se é possível salvar. Gostaria de voltar a uma história que preferi não contar, ou que não consegui contar. Uma história de fracasso. Todo o resto é uma espécie de ficção. Se não é possível desfazer a violência, o que será possível? Talvez a narração seja a dádiva em si. Eu pretendia A tanto perda de histórias aguça a fome por elas. vontade de contá-la. O objetivo dessa prática não é dar voz ao escravo. Vênus cantando com sua própria voz, Vênus cantando com sua própria voz. É notório que nos próprios escritos não conseguem exceder os limites do que é ditado pelo arquivo. Não é Ansiava escrever uma possível história desfazer a não tendo violência que inaugura o registro. documentos legais que excedesse a reformulação e as transposições. E compreendesse Eu produzi para uma desordenar e contra-história. transgredir os protocolos do arquivo e a autoridade de suas declarações. E que me permitisse aumentar e intensificar suas ficções. Morte social e corporal. Checar as diversas notas de referência que infelizmente não consegui traduzir. Esta é uma tradução não profissional, não oficial e muito cambaleante. É uma escrita impossível que tenta dizer aquilo que resiste. Não E tenho como se certeza contam histórias impossíveis? as palavras.
Entrar no arquivo é comentar no necrotério. É possível ceder ou negociar os limites constitutivos do arquivo? Não tenho certeza se é possível salvar uma existência de um punhado de palavras. Todo o resto é uma espécie de ficção. Donzela alegre, cachorra mal-humorada, Vênus, Tituba, Chica Maricongo, Anastácia, garota. Vênus cantando com sua própria voz, Vênus cantando com sua própria voz. Qual o mistério do A necessidade de recontar a morte de Vênus é ofuscada pelo inevitável fracasso de qualquer tentativa de representá-la. Tentar desestabilizar os arranjos de poder, imaginando Vênus e sua amiga fora dos termos das declarações e julgamentos que as baniram da categoria de humano e decretaram o desperdício de suas vidas. Nomear nosso tempo contando essa história. Pausar nosso presente, visibilizar e visualizar e rever o passado que o criou. Então, o que se faz nesse meio tempo? É uma escrita impossível que tenta dizer aquilo que resiste a ser dito, já que as meninas mortas são incapazes de falar. O arquivo da escravidão repousa sobre uma violência fundadora. Meu relato replica a própria ordem de violência contra a qual ele escreve. E também cria sujeitos Então, e objetos de poder. A história dos projetos contra a história dos negros é uma história de fracasso, precisamente porque os relatos nunca foram capazes de se instalar como história. E esse silêncio no arquivo Baby, oh baby, baby, você me entende agora? Às vezes eu fico bolada, ninguém pode ser só anjo. Quando a coisa dá ruim na madrugada, minha alma boa ainda vaga perdida. Meu Deus, não a deixe ser mal entendida. Baby, vê se me entende agora. Às vezes eu fico bolada. Ninguém pode ser só anjo. Quando a coisa dá ruim, me sinto ó. Minha alma boa ainda vaga perdida. Meu Deus, não a deixe ser mal entendida. Não a deixe ser mal entendida.
Pessoal, muito obrigado por assistirem. E a gente se vê logo quando for possível.